quebra. Quebra. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no Star Médico Podcast. Hoje com essa convidada maravilhosa que se dispôs a estar aqui com a gente hoje, a Aline Persiano, doutora Aline Persiano, médica endoscopista. E eu já quero começar com a Aline. Fala um pouquinho pra gente. Quem é você? De onde você veio? Por que você escolheu medicina? Então, eu sou daqui de Maceió mesmo. Sou Aline mãe, primeiro que tudo. E eu nem sei quando começou a paixão pela medicina. Eu consigo lembrar assim, de muito pequena, eu já gostar muito de, sei lá, imaginar, né, cuidando das pessoas. Até minha filha, hoje em dia, ela fala assim, a mamãe é médica, ela cuida das pessoas. E eu acho que era essa visão que eu queria ter, né? Então, talvez minha mãe também tenha influenciado, ela sempre quis ser médica, ela não é médica, mas sempre quis ser médica, então eu fui crescendo com isso, com essa vontade. E aí foi um longo caminho, que foram 5 anos de cursinho, até chegar à medicina. Antes disso, eu cheguei a fazer faculdade de fonoaudiologia, cursei 1 ano e meio, e fiz farmácia também. Cursei 1 ano lá na UFAL, e a fonoaudiologia no CISAL. E depois a paixão veio, né, de realmente retomar os estudos para medicina, e resolvi fazer. Foram esses 5 anos de cursinho, mas chegou. Fez aonde? Fiz na UCISAL. E da medicina para chegar na endoscopia? Como foi a trajetória? Bem, aí foi um pouco mais longa. Na faculdade, eu tinha certeza que eu queria fazer cirurgia. Durante a faculdade, eu já percebia que a cirurgia era o que mais me encantava. Então, por mais que tivesse pouco contato no início, mas o pouco contato que a gente tem, eu percebia, não, eu acho que é isso aqui. Então, primeiro foi a cirurgia, né? Fui envolvida com ligas acadêmicas, cirurgia cardiovascular, fui presidente da Liga de Cirurgia Cardiovascular, e era o que eu queria fazer, a cirurgia cardiovascular. Ao longo dos anos foi mudando um pouco, mas sempre dentro da área cirúrgica. Aí terminei a faculdade, fui morar em Belém, no Pará. Meu marido tinha passado num concurso público lá, e eu me mudei para lá, e depois resolvi fazer, quando já estava lá, trabalhei por 2 anos e resolvi fazer cirurgia. Fiz lá, e quando eu terminei a residência, foi justamente no início da pandemia. Então, a endoscopia não era a minha primeira opção. Eu pensei em cirurgia pediátrica, eu queria uma sub realmente cirúrgica, mas eu terminei a residência grávida, e aí eu pensei, eu queria uma coisa mais tranquila, eu quero uma qualidade de vida melhor para minha filha, minha família. E aí eu fiquei 1 ano sem trabalhar e sem residência, né? Depois terminei a cirurgia e resolvi fazer endoscopia meio que por acaso. Apesar de já tinha tido contato durante a residência de cirurgia, um pouco contato, mas já me interessava, acompanhava os pacientes quando desciam para fazer os exames, mas não era algo que eu sonhava fazer. E aí foi a minha grande surpresa, porque eu me encontrei na endoscopia. Realmente é o que meus olhos brilham. É bem interessante. E foi meio por acaso, surgiu a vaga da residência, eu prestei a prova, que era uma seleção, não tinha prova escrita, achei que não ia passar, saí meio desanimada. E aí recebi a notícia que eu tinha passado, mas foi meio no susto. Vaga única. Vaga única, e eu disse, meu Deus, e agora? Eu passei, eu vou ter que cursar. E realmente eu me encantei. E aproveitando esse ganchinho da gravidez no final da residência de cirurgia, descobriu a gravidez em que período da residência? Eu descobri a gravidez em setembro, né, no final do R2. Foi por acaso, foi, né, um diazinho com um vinhozinho a mais, e aí um descuido, não foi planejado, mas tinha que ser naquele momento. Minha mãe costuma falar até isso, que se eu pensasse muito, eu não ia ter. Eu sempre falava que não era o momento, sempre achava que não era o momento, e talvez eu não encontrasse esse momento para ser mãe. E naquele momento, estava de férias aqui em Maceió, e engravidei e fiquei, meu Deus, e agora? Estou na residência de cirurgia, tudo bem, estou terminando, mas foi bem assustador.
digamos. Eu chorava, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou contar para os meus chefes? E, enfim, mas não foi fácil, obviamente, não foi nada fácil, mas deu para levar e hoje eu me orgulho muito de ter passado por isso. A residência já não é simples, mas grávida então é um pouco mais complicado. É desafiador. E isso, de ser mulher, estar grávida na residência que é, tanto a residência quanto a profissão em si, é totalmente dominada por homens. Ainda é, né? Tem muitas mulheres, graças a Deus, hoje em dia aqui. Mas lá no Pará, não sei se era assim. Como é que foi o fato de você ser mulher, estar gestante, fazendo residência? Teve muita... Deixa eu ver como é que eu falo. Teve assédio? Teve muita extensão de saco? Alguém falou alguma barbaridade, alguma coisa? Como foi? Então, Ou o pessoal aceitou bem, acolheu, abraçou? Eu tive uma sorte, digamos assim, que a minha R igual, né, a menina que entrou junto comigo, a Amanda, ela entrou na residência de cirurgia grávida. Então, sempre foi uma residência que a maioria sempre foram homens, residentes homens. No ano que a gente entrou, éramos 5 residentes, 2 mulheres, que geralmente era só uma mulher, todos os anos, e nesse ano eram 2, e das 2, uma já entrou grávida. Então, foi bem assustador para todo mundo, inclusive para a gente. Como é que ia ser uma residente grávida? Já tinha o precedente, né? Pelo menos. Aí, pelo menos, ela abriu o precedente para mim. Então, eu lembro que os meus chefes ficaram, assim, muito apavorados quando ela disse que estava grávida. E para ela, provavelmente, né? Provavelmente não, eu tenho certeza que foi um pouco mais difícil, porque, né? Foi logo no começo, o R1 é muito pesado, né? A Carol sabe bem disso. Então, o R1 é muito puxado e para ela grávida foi difícil. Quando eu fiquei grávida, que eu comuniquei ao meu chefe, foi nítido o descontentamento dele e dos outros também, né? Como é que você faz isso? Não sei o quê, tá grávida, deve fazer essa besteira. Mais uma vez, eu cheguei a ouvir isso. E assim, é claro, é difícil, é doloroso. Eu não digo que eu pensei em desistir, mas eu sabia que para eu terminar seria muito mais difícil do que eu imaginei que seria. E assim, quando eu retornei para Belém, né, grávida, a maioria deles faziam, parabéns, tá, beleza, tá tudo bem, como é que você tá? Né, faziam aquela média, mas eu sempre soube, né, as coisas que eles sempre falavam, que burrice, como é que a Aline fica grávida agora, no final da residência. Velado, e aí, então assim, eles tentaram segurar um pouco, até porque eles já tinham falado muita besteira com a minha R igual, né? Já tinham externado a insatisfação muito mais facilmente com ela. E aí comigo, acho que foi um pouco mais leve nesse sentido. E outra coisa que eu também deixei bem claro, que eu não queria, digamos, regalias. Eu deveria ter aproveitado um pouquinho das regalias, hoje eu me arrependo, mas eu deixei claro que eu não queria isso, que eu queria terminar minha residência como qualquer outro residente. E assim foi. Eu continuei com os plantões na residência, eu fazia os plantões 24 horas, saía de lá e ia para a residência. Eu não fazia plantão fora, então eu só fazia os plantões obrigatórios. Não fazia, digamos, plantão para me sustentar, vivia com a bolsa da residência, com o que a gente tinha juntado. Mas, principalmente, eu consegui terminar essa residência meio que me segurando, entendeu? Segurando de verdade. Eu acho que o mais difícil é o cansaço físico mesmo, é você carregar uma barriga, é você estar com enjoo, é estar disposta, exato, é juntar o que já é muito ruim, o que já é muito cansativo, com algo fisiológico que a gente não tem controle. Então, para mim, o pior é isso, eu ter que lutar para poder acordar e levantar e fazer e ficar em pé na cirurgia. E algumas vezes eu cheguei a vomitar no meio da cirurgia, então eu pedia, vou vomitar, e parava. Às vezes um estudante, um interno estava lá, me ajudava, baixava minha máscara, vomitava no rampa e voltava para a cirurgia. E algumas vezes os meus chefes faziam, não, saia, você precisa sair, descanse um pouco, e outros não, faziam de conta que aquilo não tinha acontecido.
Então, não aconselho. Não aconselho. Se puder esperar, Se espere puder um pouquinho. esperar, é o ideal. E para fazer a sub com a neném pequena, como foi? Então, foi outro desafio bem grande, mas eu tive muita ajuda, né? Que não ajuda, eu acho que é o papel mesmo, né, do meu marido, né, o pai da Laís. E aí, quando eu entrei na residência, ela tinha 7 para 8 meses. E aí, quando eu recebi o resultado, que o meu chefe mandou uma mensagem assim, você foi aprovado, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Foi meio assim, assustador. Como é que eu vou fazer? Ela amamentava muito ainda, era muito dependente de mim. Aí eu falei, não, mas endoscopia é mais leve. Até cheguei a falar isso para o meu marido. Só esqueceu que era só uma, né? Pois é. E eu falei para ele, não vai ser, nem se preocupe que não vai ser igual a cirurgia, não. Vai ser muito mais tranquilo, eu tenho certeza. Até porque não tem como ser pior do que a de cirurgia. E aí, começando a residência, só tinha hora para chegar. Não tinha hora para ir embora. Aí, era aquele desespero. Eu chegava, né, exames o dia inteiro. E depois emendava com CPRE, que geralmente é à noite. E tem 1, 2 CPREs, dava 9 da noite. E eu, meu Deus, desesperada. E chegava em casa, a maioria das ela estava dormindo. Então, o começo, principalmente, foi bem complicado. Porque veio aquela culpa, né? Eu sou mãe, mas eu não estou com ela. Ela se tornou muito mais apegada ao pai por conta disso. E por mais que eu ficasse feliz, porque eu tinha ele para me ajudar, minha mãe também, que, né, foi essencial, ela que, né, dava conta de tudo junto com ele, mas ao mesmo tempo eu pensava, meu Deus do céu, o que a minha filha vai guardar de mim, né? Que eu saio de manhã e chego de noite e às vezes ela não me vê. E era difícil porque eu sentia que eu não era 100% a residente que eu queria ser, porque na cirurgia geral eu era 100% aquilo ali, eu vivia, respirava a residência, até mais do que eu deveria, mas na segunda residência de endoscopia já não foi tanto. Então, toda oportunidade que eu tinha para sair mais cedo, eu falei, vou sair mais cedo. Vou perder um exame, 2, mas eu vou estar com a minha filha. Então, eu tentava pensar nisso, mas eu chegava em casa, ai meu Deus, eu devia ter me dedicado mais, eu tenho coisa para resolver, eu não desligava. Exatamente, eu não conseguia desligar. E é isso, a vida de mãe é isso. Eu acho que é uma mistura, né? De culpa e prazer de saber que você está fazendo algo que vai colher mais na frente, vai dar uma vida melhor para, né, os teus filhos mais para frente. Mas não foi fácil. E eu não me arrependo, obviamente, até porque agora já acabou, mas a cada dia era realmente um desafio mesmo. E no ritmo profissional agora, que já terminou a residência, você já consegue controlar os seus horários? Dá para chegar no equilíbrio entre família, mãe, profissional? Dá para chegar? Dá, eu estou buscando. Estou buscando. A gente termina a residência e aí fala, não, eu vou ter tempo livre, né? Agora eu faço o que eu quiser, eu tenho um tempo livre, eu vou poder agendar os meus exames, eu vou pegar plantão se eu quiser. Mas aí a gente pensa, né? Tem tudo aquilo que a gente planejou, uma conquista, enfim, as contas de casa e a vontade mesmo de trabalhar, de fazer, de botar em prática aquilo que a gente aprendeu. E aí eu tenho tentado equilibrar. Eu consigo ter alguns horários livres. Eu comecei, até foi conselhos de pessoas que já passaram por isso, de não querer abraçar o mundo assim que acaba, né? Porque acho que é isso a vontade que a gente tem. Não, eu agora terminei a residência e agora eu vou fazer todos os plantões que eu puder, vou pegar todas as agendas que eu puder, vou trabalhar para mim, ganhar o meu dinheiro, não vou trabalhar para os outros, né? Não vou trabalhar para os outros ficarem com dinheiro e eu não. E aí eu tenho tentado flexibilizar isso, buscá-la na escola, coisa que eu não fazia antes. Eu levei ela na escola durante um ano inteiro, eu levei uma vez. E buscá-la, acho que quase nunca, não consigo nem lembrar. Então, isso são pequenas coisinhas que fazem a diferença. Quando eu chego para buscar, e ela faz, a mamãe chegou, e aquela alegria, né? E estar em casa com ela, e ter aquele período, uma tarde livre,
para poder ficar com ela, que também não é tranquilo. Tranquilo. Às vezes eu faço, podia ter pego um plantão hoje, que estava muito mais tranquilo lá do que aqui em casa. Mas eu estou tentando. A terapia está para isso, né? Também. Tem que fazer, não tem jeito. Não tem jeito. E sobre a endoscopia, para a gente falar um pouquinho. Para o pessoal, que a gente tem um público, tem o da área da medicina, tem o público que é não médico. Falar um pouquinho da endoscopia. As principais indicações, onde é que atualmente você atua, o paciente que quiser chegar na doutora Aline para fazer endoscopia, colonoscopia, onde é que ele acha a doutora Aline? Então, a gente, na endoscopia, né, que a endoscopia, a especialidade ela engloba a endoscopia digestiva alta, a colonoscopia, né, que é a endoscopia digestiva baixa, a CPRE, que é a endoscopia das vias biliares, e a ecoendoscopia. O serviço que eu fiz residência, a gente tinha acesso a tudo isso, mas basicamente, né, endoscopia e colonoscopia. Fiz na Santa Casa de Maceió, fui a primeira residente de lá na endoscopia, e a gente sai com, a gente chama, com a mão boa para isso, né? Para tanto procedimento, tanto os exames, né, diagnósticos como terapêuticos, né? Os procedimentos da área. Então, acontece a CPRE também, que é da via biliar, e o que é que a gente faz? As indicações, as principais indicações, né, da endoscopia e da colonoscopia é algo muito individualizado. Obviamente, a gente tem os protocolos de rastreio, né, de câncer de cólon, né, a partir dos 45 anos, todas as pessoas, a partir dos 45 anos, devem ser submetidas ao exame de colonoscopia. A endoscopia já é mais direcionada, o paciente com queixa, que tem algum sinal de alarme. Então, quando o paciente chega para mim, ele já é um paciente que já foi encaminhado, né? Então, eu consigo gerar meus próprios exames, né? Mas a maioria, o grande montante, são pacientes que vieram encaminhados de outros colegas. Então, isso que é interessante, a gente sempre se manter próximo, né, de colegas de várias especialidades, justamente para poder ter essa troca de informação. Um colega ligado, se eu estou com um paciente assim, você acha que deveria fazer já endoscopia? É um paciente jovem, não está dentro do protocolo de rastreio de câncer de colo, por exemplo, mas ele tem uma queixa específica, acho que deveria fazer. Então, assim, o paciente chega até mim geralmente assim. Hoje eu trabalho em alguns lugares, eu continuo trabalhando como cirurgiã, que é o que me dá aquela adrenalina. Não trabalho mais na urgência, desde fevereiro eu não trabalho mais em plantão de urgência, mas eu continuo trabalhando na cirurgia e a principal na endoscopia eu consigo fazer sobreaviso de urgência endoscópica, né? Faço no HGE, então lá a gente consegue atender os pacientes que vêm com corpo estranho, espinha de peixe, osso de galinha, moeda, bateria, né? Compartilhamos um caso recentemente, bateria. Então, assim, a gente sempre gestão de cáusticos. Esse é o que chega, né? No HDA. HDA, meu Deus, estava esquecendo do principal. E HDA chega bastante. E a gente tem uma certa limitação, né, de procedimentos, mas a gente consegue fazer bastante coisa ainda lá. E do ponto de vista assim, diagnóstico, sem ser de urgência endoscópica, aí faço a agenda no Veredas, tem da endoscopia, colonoscopia lá, na diagnose, na Monte Sante, na própria Santa Casa, e a cada dia tem um lugar diferente. Eu acho que isso é o que talvez eu esteja mais animada, porque cada lugar, cada dia da semana eu tenho uma equipe que eu trabalho diferente, entendeu? Eu encontro pessoas diferentes, eu troco ideias com pessoas diferentes. Então, eu acho que isso era o que eu estava buscando também. Eu não me via, por exemplo, trabalhando todos os dias no mesmo lugar. Vamos supor, como um PSF, entendeu? Eu trabalhei em PSF assim que me formei, mas eu não conseguia me imaginar fazendo aquilo. Eu até gostava da dinâmica, eu gostava do contato com os pacientes, mas eu não gostava daquela regularidade. Então, para mim, isso de estar cada dia num lugar diferente é empolgante, digamos assim. E agora, pelo SUS,
Infelizmente, o nosso estado ele é muito limitado, né, para o acesso dos pacientes aos exames pelo SUS. Mas em todos, assim, tanto no Vereiras como na Santa Casa, a gente tem acesso a esses pacientes, então a gente também faz, né, de acordo com a marcação do próprio hospital, do CORA, né, que agora é pronto. E aí... Mudou? Mudou. É pronto agora. Não sei como é que é o fluxo, mas eu sei que agora mudou o nome. E aí existe essa marcação e a gente realiza esses exames, mas... e no HGE, claro, obviamente, sempre SUS, tudo urgência. Não tem, pelo menos na escala que eu fico, lá existe escala de eletiva, mas a que eu fico é só de sobreaviso, que é justamente de urgência. Mas o acesso do paciente hoje em dia de exame eletivo é no Hospital Metropolitano, né, pelo SUS. Eu realizo também exames eletivos pelo SUS, mas é no Hospital Regional do Norte, lá em Porto Calvo. E aí lá é mais voltado realmente aos pacientes que são daquela, né, microrregião, que são referenciados pelo próprio município. Mas a gente faz lá dentro do hospital e aí é bom que tem, né, uma certa estrutura, a gente consegue, caso de um paciente intercorrer durante o exame, a gente tem um acesso lá. Um suporte. Melhor, um suporte. E o acesso do médico que quer fazer a residência de endoscopia? Como é que é? Tem que ser só cirurgião? Pode ser um clínico? Hoje em dia até mudou, né? Eu não lembro há quantos anos, mas antes o acesso para a endoscopia, ele poderia ser pela cirurgia, né? Então teria que fazer residência de cirurgia, que agora são 3 anos, isso. Na nossa época eram 2. Fica parecendo que a gente é tão antiga, não fala assim. Mas é porque foi um dia Nossa desse. época, Deus! E aí, pode fazer pela cirurgia, e aí da cirurgia faz a residência de endoscopia, ou pela gastro, né? No caso, faz clínica médica, gastroenterologia e depois endoscopia. E agora, mais recentemente, eu acredito que deve ter em torno de uns 3 anos, por aí, 4 anos, pode o acesso ser direto da clínica médica. Então, faz a residência de clínica médica e depois pode prestar prova para endoscopia. A visão que eu tenho hoje da residência de endoscopia, eu acho que as 3 formas, né, os 3 caminhos são válidos. Eu acredito que se a pessoa vier da clínica médica, ela vai ter que correr um pouquinho atrás da parte da gastro. Porque na cirurgia a gente vê muito parte né, vê muita digestiva, a parte do aparelho digestivo, exatamente. Então a gente opera muito a barriga. E se tiver qualquer complicação, consegue resolver. Consegue resolver. Então, uma perfuração, seja uma perfuração durante a colonoscopia ou uma perfuração prévia, que já existia, a gente, né, trata. Então, assim, quando eu falo que eu acredito que seja mais completo você vir pela cirurgia ou pela gastro, é justamente por ter um pouco mais de experiência, entendeu? De ver um número maior de pacientes, tanto dos que já complicaram, que passou na sua mão, como até de indicação mesmo, entendeu? Saber indicar bem, saber ver que aquele paciente, ver o exame, fazer aquela, vamos supor, uma endoscopia, e você vê uma lesão e você saber diferenciar. Poxa, eu já vi isso aqui. Quando eu fazia o meu ambulatório de gastro, eu via que essa lesão aqui é característica de tal doença, entendeu? Ou então, quando eu fiz minha cirurgia, eu operei um caso semelhante, que ele tinha uma endoscopia assim. E aí eu acho que a residência se torna mais completa, né? Uma abrangência maior, você consegue ter um manejo melhor daquele paciente durante o exame, inclusive. E fora a Aline endoscopista, a Aline mãe, tem algum hobby, alguma coisa por fora da medicina? Eu estou voltando até controle do próprio tempo, né? O que a gente estava falando aqui na residência a gente não tem, o nosso tempo é dos outros. E agora eu até descobri uma nova paixão, eu estou fazendo Krav Maga, que todo mundo fala, tem nada a ver com você. Não tem, talvez, mas eu estou amando. Então já tem alguns meses, está ali, né, lutando, e não é uma arte marcial, é uma linha de defesa pessoal, né, do exército israelense, e é muito legal, é muito legal, principalmente para a mulher. A gente passa por situações que às vezes a gente nem percebe como a gente poderia agir. Não ando mais embalada, né, claro, mas quem anda embalada, e era uma coisa que, né, Carol, você devia até pensar,
que era muito frequente, quando a gente passava numa balada que um cara segurava na mão, você puxava e o cara insistindo assim, a gente consegue se livrar rapidamente no Krav Maga. E aí, poxa, se eu soubesse disso naquela época, eu teria deixado um monte de marmanjo aí com raiva. Mas é isso, assim, mas principalmente para mim, aquele ali está sendo mais um hobby, porque eu estou num momento que a gente não fala em medicina, que a gente não fala em nada do que eu estou acostumada a falar no meu dia a dia. Então, lá é um momento assim, lá eu não sou mãe, lá eu não sou esposa, lá eu não sou médica, eu sou a Aline que está ali querendo aprender algo para me exercitar, para, enfim, ver como uma coisa nova realmente. Respirar um pouquinho fora, né? É isso. E nesse trajeto, cirurgiã, endoscopista, teve algum caso emblemático, algum caso engraçado, desafiador que você tenha passado, tenha vivido, que possa nos contar? Desafiador tiveram alguns, né? Principalmente quando a gente trabalha na urgência. Mas engraçado, e não deixa de ser desafiador, foi um caso, a gente pegou no plantão, estava eu em Salvador, no plantão, e era um senhor, né? Falava que tinha sido assaltado e que colocaram alguma coisa nele, que ele não sabia o que era, e uma história meio estranha, e com dor abdominal, e aí a gente fez uma tomografia, e na tomografia a gente viu que no sigmoide ali, na verdade reto, né? Tava bem baixo já. Tinha uma massa, algo redondo e que tinha uns gominhos. Era uma imagem assim muito característica de uma laranja. E a gente ficou, poxa, não é possível. E aí a gente levou para o centro cirúrgico. Primeiramente, vamos ver se a gente conseguia, né? Tirar pela via retal. E aí o anestesista deu aquela sedada, a gente conseguiu fazer e conseguimos capturar, resgatar uma laranja. Então, passou um espéculo, era o que a gente tinha, e com as pinças também que dava, porque não tinha nada específico, a gente foi puxando até que conseguimos pegar pela casca, puxar e tirar a laranja. Rapaz, eu fiz o pós-op desse paciente, no outro dia estava eu. E aí, tava tranquilo. O paciente, a esposa, doutora, eu quero saber o que foi a cirurgia dele, que eu não vi um corte na barriga dele. Disse, minha senhora, a senhora vai ter que perguntar para ele. Porque eu não estou autorizada a falar. Mas como? É meu marido, eu tenho direito de saber tudo. Eu falei, não, ele é maior de idade, ele é orientado, ele que vai contar para a senhora. Sai daí, mulher, você não tem que saber de nada, não. A senhora se resolva com ele, e eu não vou falar nada. E a gente já sabia, né? Pois é. Que tinha lido o prontuário. Deu tudo certo, mas, enfim, não foi muito agradável, né? E hoje, olhando para trás, você fez a residência de geral, foi para fora, voltou, fez endoscopia. E a gente está vendo por aí que tem outros caminhos, né? Surgiram outros caminhos. Eu vi, não sei quanto tempo mas eu sei que tem especialização. Né? Tem pós-graduação em endoscopia. O que você acha? Acha que é suficiente? Acha que o conhecimento é o mesmo de uma pessoa que fez a residência? Acha que dá para trabalhar assim? Que é responsável, digamos assim, trabalhar assim? Veja bem, o ato em si de realizar a endoscopia, ele é um ato, a endoscopia digestiva alta, né? Que, digamos, é mais simples do que a colonoscopia. O ato em si não é difícil. Não precisa de uma curva de aprendizado absurda. Mas existe um ponto que eu considero assim, muito importante, é que a gente não é fazedor de exames, né? A gente a gente não faz uma residência médica que tenha exames, né? Que seja como foco principal a realização de exames, apenas passar um aparelho. Então, a gente está ali para dar um diagnóstico. E aquele diagnóstico, aquele laudo que você vai dar, ele vai mudar completamente a vida daquele paciente. Se ele tiver uma lesão pré-maligna ou uma lesão maligna e você achar que é uma gastrite, ele vai embora e ele não vai tratar e ele vai morrer. Do mesmo modo que se, né, você achar que é uma lesão muito grave, muito séria e dá um laudo que o paciente tem um prognóstico muito ruim, aquilo ali também vai acabar com a vida daquele paciente. Talvez ele nem busque outros especialistas. Então, assim,
A carga horária, geralmente, assim, pelo que eu tenho conhecimento desses cursos de pós-graduação, esses cursos assim que existem, hoje em dia tem vários, são bons, tem uma carga horária, tem um conteúdo bom, porém a carga horária é muito pequena. Então, geralmente é 1 semana por mês durante 6 meses. Então, assim, um curso de 6 semanas. Enquanto que a carga horária de uma residência de endoscopia é de 2 anos. Né? Todos os dias, segunda a sábado. Fora os domingos de sobreaviso que a gente tem que ir. Então, são 106 semanas. Exato. São 100 semanas a mais. 100 semanas a mais. Eu acredito que faça alguma diferença, né? E isso aí é importante porque justamente a gente, quanto mais, na medicina é assim, quanto mais casos a gente vê daquele determinado, quanto mais pacientes a gente vê daquela determinada doença, daquele determinado caso, mais fácil você vai identificar. Então, se eu faço um exame repetidamente, todos os dias eu faço aquela mesma coisa, eu vou ter uma habilidade maior. E isso, a habilidade que você adquire no exame endoscópico diagnóstico, lhe faz crescer para que você possa fazer a parte terapêutica, entendeu? Então, uma polipectomia, uma mucosectomia, que é uma retirada de uma lesão um pouco maior, ela injeta na submucosa. Então, assim, tem vários degraus, digamos assim, né? Até chegar ao nível de aprendizado, uma curva de aprendizado satisfatória. Eu, particularmente, acho que, por mais que hoje existam cursos que são bem estruturados, digamos assim, eles nunca vão se comparar a uma residência. Nunca vão se comparar. Então, eu acho que eu sou super a favor da residência, eu sou a favor do médico ele se dedicar realmente para aprender o máximo que ele puder de conteúdo. Então, isso aí é na residência médica que a gente consegue. Então, a gente vê um número de casos absurdo. Não vai nunca se comparar com um curso de... E a Aline de hoje? Se pudesse dar um conselho para a Aline de 5 anos atrás, o que ela falaria para a Aline? Ela incentivaria, ela diria, Aline, corre, minha filha, não faça não cirurgia, não faça endoscopia, então faça isso mesmo, vai que vai dar certo. O que a Aline falaria? Assim, é muito difícil, né? A gente dar um conselho para si próprio nesse aspecto. Eu acredito que eu fui muito feliz nas minhas escolhas. Fui muito feliz. Talvez eu tivesse... O conselho que eu desse era que... Pensar que a vida da gente não é só aquilo ali, entendeu? A gente precisa se olhar um pouco mais, precisa cuidar mais da nossa família, precisa enxergar que naquele período da residência você tem que realmente se dedicar, você tem que dar o máximo de si, mas que até para isso existe um limite. E eu acho que em alguns momentos eu sacrifiquei a minha vida pessoal, né, minha saúde mental, por conta disso. Eu não aconselho. Não, eu falaria isso para mim. Mas em relação às escolhas profissionais, eu faria novamente. Então, eu sou apaixonada pela cirurgia, apesar que hoje eu atuo menos, né, muito menos do que a endoscopia, mas a endoscopia realmente foi, né, minha grande paixão, que eu ainda estou nessa fase de apaixonada, de namoro. Então, eu acho que é a especialidade realmente que eu escolhi para mim e que eu pretendo seguir, mas que a cirurgia me deu uma base absurda para a endoscopia, de um modo geral. Tanto habilidade manual como de conhecimento. Mas que a gente tem que lembrar que a gente está sempre aprendendo. Então, do ponto de vista profissional, eu aconselharia a mesma coisa. Eu diria, vá que vai dar certo, que você vai crescer muito com isso. Mas, particularmente, assim, né, emocionalmente, eu acho que daria para dar uma segurada. Para dar uma equilibrada. Uma equilibrada. Quer dar algum recado para os nossos seguidores? Então, o que eu tenho para falar é que, assim, escolham uma especialidade que realmente vocês acham que é o que vocês
pretendem seguir, né? Para sempre, digamos assim. Eu sei que nada é para sempre, mas principalmente que não se deixe levar muito porque as outras pessoas falam. Então, a mulher, né, médica, ela é levada a acreditar que a gente tem limitações. Então, eu quero fazer cirurgia, mas você acha que vai ser para você? É algo muito pesado? Não é, né, Carol? A gente encarou muita coisa. Dá para sobreviver. Dá. Dá Então, realmente pensar que o fato de ser mulher dá um pouco mais de força, na verdade, do que as outras pessoas acham. Então, a gente consegue tudo, a gente pode tudo. E é isso. Muito bem. Quero agradecer a presença. Obrigada. Muito querida. Se disponibilizar, vir aqui, gastar a sua noite de folga, em vez de estar com a sua filhinha, estar aqui com a gente. Quero agradecer muito, Obrigada, muito. cara. Quero propor um brinde pra gente fazer. E é isso, pessoal. Sigam a gente, cliquem no sininho, dê o like e sigam a doutora Aline. Como é seu arroba, Aline? O pessoal te seguir. Meu arroba é Aline Persiano. Aline Persiano com C. Pronto, sigam a doutora Aline. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. É porque eu não fiz o mesmo curso com o Salvador, da Marília Gabriela. O Salvador. Teve algum caso emblemático, alguma coisa assim que você se lembra, algum caso que tenha sido ou desafiador ou engraçado que você tenha passado nesse período da geral ou da endoscopia que você se lembra? Agora não. A gente pode dar uma pausinha depois Tá. edita. Pronto.